Evangelho de Marcos, capítulo 6, nós leremos do 35 até o 44. Esta é a última ênfase da campanha de missões nacionais. Porque Ele me amou, nós também amamos. A ênfase de hoje é sobre repartir. Porque Ele me amou, reparto aquilo que eu tenho com os que têm pouco ou nada têm. Se você é amado pelo Senhor e se você sentiu o amor do Senhor, você vai ser motivado a repartir. Quando nós repartimos, meus irmãos, nós manifestamos o nosso amor a Deus, a quem a gente não vê, agindo em favor, fazendo algo para as pessoas que estão ao nosso redor, as quais nós vemos. Então repartir é mostrar o amor que nós temos por Deus. Falar de amor é fácil. Muitas vezes o nosso desafio não é falar de amor, mas é praticar o amor. É mostrar esse amor através de ações práticas. Amém? Olha o que o texto de Marcos, no capítulo 6, nos diz. O texto fala sobre a primeira multiplicação dos pães, ou uma das multiplicações dos pães. No Evangelho de Marcos, lá no capítulo 8, nós encontramos uma outra experiência igual, onde Jesus também multiplicou pães e peixes para alimentar as pessoas. Então Marcos traz duas multiplicações, são eventos diferentes, distintos naturalmente, mas ele coloca esses dois eventos porque eles são muito relevantes. E quando nós olhamos para essa ideia do repartir e vendo Marcos colocando duas vezes um texto semelhante ou passagem semelhante, é porque algo Deus quer reforçar nas nossas vidas. Ele quer que a gente reparta. Amém? Vamos ler o texto então, meus irmãos? A partir do verso 35, você pode depois na sua casa ler a partir do verso 30, para a gente ganhar tempo. Eu leio a partir do 35 de Marcos 6 na Bíblia, a linguagem de hoje. De tardinha os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto, mande esta gente embora, a fim de que eles vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu, e aqui está o centro do texto, aqui está a ênfase da palavra de Jesus que nós precisamos compreender. Jesus respondeu para os discípulos: deem vocês mesmo comida a eles. Em outras palavras, traduzindo, Jesus diz: reparta a comida que vocês têm. Os discípulos protestaram, os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Jesus está dizendo para nós: reparta a sua comida, reparta o seu dinheiro. Não importa o quanto de dinheiro você vai ter que gastar para comprar, para alimentar essas pessoas, invista o dinheiro que você tem. Então Jesus diz para esses discípulos, nas entrelinhas do texto naturalmente, não importa o quanto seja necessário de dinheiro, vocês têm que repartir o dinheiro que vocês têm. Jesus então no verso 38 perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama, todos se sentaram em grupos de 100, de 50, o texto nós já conhecemos. Jesus agradeceu, orou, depois ele repartiu para os discípulos, e no verso 14, entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Em outras palavras, entregou para os discípulos para que eles repartissem para o povo. E no final do verso número 41, também dividiu os 2 peixes com todos, repartiu os 2 peixes. 42, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços. Meus irmãos, quando nós pensamos em repartir, a primeira coisa que vem à nossa mente são coisas materiais, não é assim? Repartir a roupa, repartir a comida, repartir o dinheiro, né? Repartir as nossas propriedades. A ideia que vem na nossa mente, primeira é repartir coisas, mas nem todos têm coisas o suficiente para si, quanto mais para repartir
aos outros. Quantas pessoas que vivem com muito menos do que o necessário para a sua vida. Como essa pessoa então poderá repartir coisas materiais se ela não tem nem o suficiente para si? Pois bem, essa é uma realidade, mas não é uma justificativa para você deixar de fazê-lo. Não importa se você tem pouco, a obrigação recai sobre você também, para repartir com as pessoas o pouco que você tem. Pois bem, se nós não temos coisas materiais em abundância para repartir com as pessoas, eu quero dizer para você que há coisas em abundância na sua vida, não materiais, que você pode repartir. E listo para você algumas delas. Nós temos o amor de Deus. Amém? Você carrega o amor de Deus no seu coração? Então reparta o amor de Deus. Nós temos dons espirituais. Você tem dons espirituais? O Espírito colocou habilidades na sua vida? Pois bem, reparta isso com as outras pessoas. Nós temos virtudes cristãs. Você tem virtudes cristãs na sua vida? Pois bem, repartas. E muitas outras coisas devemos repartir. Mas para isso, meus irmãos, é preciso conhecer a necessidade das pessoas. Ao conhecer a necessidade das pessoas, nós vamos poder então repartir com elas aquilo que elas precisam. E eu digo para você, querido, talvez na grande maioria das pessoas, o que elas menos precisam são coisas materiais. Talvez o que menos elas precisam seja uma roupa, um prato de comida ou uma cesta básica. Há uma grande probabilidade que a maioria das pessoas necessitam mais de um abraço, de uma palavra de incentivo, de motivação. Elas precisam mais da sua companhia. Elas precisam mais do seu ombro ou do seu ouvido para desabafar e abrir o coração com você. Então percebam, meus irmãos, que repartir é algo que todos nós podemos fazer. Não temos coisas materiais, mas você tem muitas coisas imateriais, das quais você pode abrir mão, ou melhor, as quais você pode repartir com as pessoas. O salmista entendeu a ideia de repartir. E o salmista no Salmo 112, verso 9, ele diz assim: generosamente reparte o que possui com os pobres. Salomão também entendeu a ideia de repartir. Ele escreve em Provérbios 22, 9: o homem generoso será abençoado, porquanto reparte o seu pão com o necessitado. Jesus, ele deixou bem claro o ensino sobre repartir. Mateus 10, verso 8: de graça recebestes, de graça deveis dar, ou repartir. A igreja de Atos era uma igreja solidária e que ela repartia. Capítulo 2, verso 45 de Atos: vendiam suas propriedades e bem, e dividiam o produto entre todos. E eu quero chamar a sua atenção agora para 2 Coríntios capítulo 8. Se você está com a sua Bíblia em mãos, abra nesse texto porque ele é fantástico. Você que nos acompanha através da transmissão, pegue a sua Bíblia também. Veja o que Paulo escreve sobre uma igreja que entendeu o que é repartir. 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do verso número 2. Eu vou ler a Bíblia na linguagem de hoje, que diz assim o texto. 2 Coríntios 8, 2. Embora sendo muito pobres, então perceba, meus amados irmãos, Paulo já vai na nossa canela, né? Na linguagem do futebol, Paulo já dá aquela voadora, já vem de sola, para que não haja nenhuma justificativas ou argumentos ou desculpas. Paulo já vai na veia dizendo: olha, embora sejam muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. E muitas vezes, irmãos, as pessoas que são mais generosas são aquelas pessoas que menos possuem. As pessoas que mais possuem coisas materiais acabam sendo mais gananciosas. O texto continua: afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam. Mas não só isso, olha só o detalhe do texto: tudo o que podiam e ainda mais. Eles foram além das suas possibilidades.
Eles foram além daquilo que eles humanamente e aos olhos poderiam fazer. O texto segue. E com toda boa vontade, pediram com insistência que os deixassem participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia. Eles insistiram nisso. Perceba que aquela igreja, sendo pobre, sendo uma igreja de poucas posses, irmãos simples, eles não se contentaram com essa condição, e eles não usaram isso como um álibi, dizendo assim: Paulo, olha, deixa a gente de fora, exclui nós dessa campanha de oferta, porque, veja bem, nós somos tão pobres, nós temos tão pouco, então é justificável que nós fiquemos de fora. Mas Paulo, ele diz que a igreja, os irmãos, eles insistiram para que eles pudessem participar, porque eles entenderam a generosidade, mas entenderam que eles poderiam repartir. Eles insistiram nisso. Essa expressão repete 2 vezes aqui nesse versículo. Continua o texto: fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmo ao Senhor. Então, meus irmãos, repartir, primeiramente, é você dar a si mesmo, é dar o seu coração, é dar a sua vida, é entregar tudo que você tem. Depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. De modo que pedimos a Tito, que começou a recolher as ofertas. Perceba que só agora Paulo fala das ofertas. Paulo fala da disposição. Paulo fala que eles eram pobres, mas eles quiseram trabalhar, eles quiseram insistir, eles quiseram participar. Então Tito recolheu as ofertas. Diz o texto que continuasse a ajudasse vocês e completaram esse serviço especial de amor. Se eles não tivessem o amor, eles não teriam feito aquilo que eles fizeram, essa igreja. Repartir, meus irmãos, é ato de amor. Só reparte quem de fato ama ao Senhor. Vocês mostraram que em tudo são mais ricos do que os outros. Perceba o que Paulo está dizendo para aquela igreja simples, paupérrima, pobre. Vocês, tendo poucos bens materiais ou posses, se demonstraram mais ricos do que todos. Ricos na fé, ricos na palavra, ricos no conhecimento, na vontade de ajudar os outros. E eles queriam repartir essas riquezas. Riquezas imateriais, fé, palavra, conhecimento e disposição. E o texto termina dizendo: e nesse novo serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros. É isso que Deus quer de nós, que a gente possa entender a necessidade de repartir. Por isso, meus irmãos, não podemos pensar que ser discípulo de Jesus é apenas receber do Mestre como consumidores. O discípulo de Jesus não é apenas um consumidor, aquele que se assenta e recebe tudo. O discípulo de Jesus não é o cliente que senta no restaurante e o garçom vem e faz o seu pedido, e o garçom vai até a cozinha e o chefe de cozinha faz o prato que ele quer, depois o garçom vem e serve, ele come e ele vai embora satisfeito. Não. O discípulo de Jesus, ele não é um consumidor acomodado. O discípulo de Jesus, ele é um produtor, ele é um distribuidor, ele é um gerador, ele é um repartidor. Tudo que recebemos deve ser colocado, dividido, repartido com as pessoas de forma prática, porque recebemos de graça e de graça nós temos que dar. Repartir, meus irmãos, nada mais é do que simplesmente passar adiante aquilo que o Senhor nos dá gratuitamente. Ser discípulo de Jesus é um privilégio, mas isso não significa que é apenas lucros, coroas, glórias e bênçãos. Ser discípulo de Jesus muitas vezes vai trazer a implicação de repartir, de entregar, de nós nos dedicarmos ao serviço como servos de Deus. Ser discípulo de Jesus é abrir mão de nossas necessidades pessoais para que os outros sejam ministrados. Ser discípulo de Jesus é abrir mão de nós mesmos para que os outros sejam tocados, sejam transformados. Sem abrirmos mão de algo que Deus nos concede ou daquilo que nós temos, jamais poderemos repartir. Ser discípulo de Jesus é pagar o preço que esse chamado nos impõe. Veja o texto de Marcos capítulo 6, verso 31 e 32.
A palavra de Deus diz para nós: primeira coisa que você pode repartir, meu irmão, minha irmã. Primeira coisa que você pode dividir é o seu tempo. Você como discípulo, eu como discípulo de Jesus, devemos repartir o nosso tempo com as pessoas. Olha o que o texto nos fala, 31 e 32. Porém muitas pessoas os viram sair e os reconheceram de todos os povoados. Muitos correram para a margem e chegaram lá antes deles. Diz o verso número 32. O que acontece nesse contexto? O contexto é o seguinte, meus irmãos. Verso número 31. Havia tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham o quê? Tempo para comer. Então Jesus disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Vamos tirar um tempo para nós. O ministério de Jesus estava bombando, né, na linguagem popular. As pessoas afluíam de todos os lugares para ouvir Jesus, e os discípulos, como servidores, eles estavam junto naquela ênfase. Eles não estavam tendo tempo para parar, comer e descansar. Eles estavam muito cansados e sobrecarregados. Então Jesus fala assim: olha, vamos para um retiro de descanso. Vamos ter um final de semana para nós. Vamos deixar tudo, vamos largar tudo, vamos fechar a empresa, vamos fazer aqui um final de semana de descanso. Vamos para a chácara, vamos para o sítio, vamos para a beira do lago, vamos desligar o celular, vamos esquecer tudo e vamos descansar. Afinal de contas, nós merecemos. Estamos trabalhando tanto que nós temos que descansar. Esse é o contexto. Aqueles homens estavam precisando de tempo para eles. Na vida secular, nós temos o privilégio de gozar férias, amém? Quem trabalha de carteira assinada ou trabalha, né, de uma maneira fixa, tira um mês de férias, um mês de descanso durante o ano. Nós temos um final de semana, um dia, 2 dias, para nós descansarmos. Mas, quando se trata do serviço do Senhor, meus irmãos, muitas vezes, nem sempre vai ser possível nós exercermos o direito do nosso descanso. Nós temos o direito, mas nem sempre vamos poder exercer esse direito, porque no serviço do Senhor, a carga horária, ela é integral. Você como discípulo de Jesus, você é empregado do Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 ou 66 dias por ano. Um sábio professor do seminário sempre dizia assim: olha, quando você sair de férias e você for visitar alguma igreja de férias, leve sempre na capa da sua Bíblia 2 ou 3 esboços de sermões, porque quando souberem que você é pastor, eles vão te chamar para pregar. Ou, se você estiver de férias, não vá a nenhuma igreja nas férias, que aí você não vai precisar trabalhar. Mas sabiamente a gente leva um esboço, né? Não hoje na capa, leva no celular, leva no Dropbox, e assim você pode acessar os teus sermões. E o fato é, meus irmãos, que sempre que nós viajamos de férias e vamos a alguma igreja, ou as pessoas sabendo que nós vamos estar na cidade naquele final de semana, o convite, ele vem: pastor, o senhor pode pregar aqui na igreja? Então, meus irmãos, o discípulo de Jesus, ele trabalha de tempo integral. Mas o contexto aqui está nos trazendo uma verdade, que Jesus entendeu que os discípulos precisavam descansar, e ele até propôs esse final de semana de descanso, e eles foram para o descanso. O problema é que no verso 32, no verso 33 e no verso 34, quando eles chegaram ao lugar de descanso, eles não estavam lá sozinhos, a multidão já tinha chegado primeiro. E aí o que Jesus faz diante dessa condição? Uma grande multidão, pessoas necessitando ouvir a palavra. Jesus mandou a multidão embora? Não. O que Jesus faz? Disse para os discípulos: olha, meus amados, agora é a hora que vocês vão ter que abrir mão do descanso de vocês. Ou seja, agora é a hora que vocês vão ter que repartir o tempo de vocês. Esse tempo que vocês iam ter para vocês, esse tempo de folga, esse tempo de descanso, abram mão dele e repartam esse tempo com as pessoas, porque há uma demanda, há uma necessidade. Amém?
Jesus sabe que nós temos que equilibrar a nossa carga horária de trabalho, o nosso tempo ministerial, o nosso tempo de descanso, o nosso tempo com a família. Jesus sabe que nós precisamos muitas vezes diminuir o ritmo, dar um tempo, descansar, isso é bom, isso é saudável para nós. Muitas vezes a fadiga vai nos levar ao estresse, a gente vai ter problema de saúde. Então, Jesus sabe de todas essas coisas e por isso Ele chama os discípulos para esse retiro, mas naquele momento, meus irmãos, eles deveriam abrir mão do descanso, do tempo, para servir aquelas pessoas. O discípulo sábio é aquele que sabe administrar bem o seu tempo. Meu amado irmão, você sabe administrar as 24 horas no dia que você tem? Você sabe administrar o seu tempo? Você consegue fazer isso? Você faz o que deve ser feito com zelo, com dedicação, porque você gerencia bem o seu tempo para as suas necessidades primárias. Para a sua família, para a sua saúde, para o seu lazer, para o seu descanso. Por saber gerenciar o seu tempo, sobra horas na semana em que você pode repartir com os outros. Por que muitas vezes nós dizemos que não sobra tempo para nós repartirmos com os outros? Não é porque nós não temos tempo, é porque nós não administramos bem o tempo que nós temos. Então nós temos que saber administrar bem esse tempo. Como discípulos não precisamos fazer muitas coisas, mas fazer aquilo que produz frutos para o reino de Deus. Em muitas situações o problema não está no trabalho demais, mas sim nos seus muitos afazeres sem foco, sem zelo, sem dedicação, sem perseverança e por consequência sem resultado. Assim nunca vai sobrar tempo para repartir com os outros. Nós temos que ser eficazes. Nós temos que fazer com qualidade, porque assim fazendo, vamos fazer apenas uma vez, e aí vai sobrar tempo para nós. Quando Marta ficou aflita com os afazeres da cozinha, Jesus disse que naquele momento uma coisa era importante. E o que era importante naquele momento, naquele dia, naquela hora, na casa de Marta? Não era ficar nas panelas, era se assentar aos pés de Jesus e ouvir a palavra. Jesus diz para os discípulos: olha, eu trouxe vocês aqui para um tempo de descanso, mas vamos abrir mão desse tempo agora, vamos repartir esse tempo com as pessoas. Meus irmãos, o discípulo de Jesus precisa repartir o seu tempo com aqueles que precisam. Devemos discernir a hora de avançar ou recuar, quando nos sacrificar ou nos recuperar, quando investir nos outros ou quando investir em nós mesmos. Amém? Ajuste a sua agenda. Reprograme o seu dia, a sua semana, para que sobre 1 hora, 2 horas dessa sua semana, para você repartir com as pessoas que estão precisando. Avançamos no texto, verso 33 e verso 34. Jesus nos ensina a repartir, não apenas o nosso tempo, mas também repartir a palavra de Deus. Porém muitas pessoas os viram sair e o reconheceram de todos os povoados, muitos correram pela margem até chegar lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão, teve pena dela, gente que parecia ovelhas sem pastor. E no final do verso 34 diz: e começou a ensinar muitas coisas. Começou a ensinar a palavra. Jesus começou a dividir a palavra de Deus com aquelas pessoas. Então, além do tempo, meus irmãos, nós como discípulos temos que repartir também a palavra de Deus. Ao chegarem no outro lado da margem, surpresa, bingo, não estavam sozinhos. Eles não iriam poder descansar. Eles não iriam tirar férias. Eles teriam mais trabalho ainda. Aquelas pessoas, na linguagem de Jesus, eram como ovelhas que não tinham pastor. Pessoas precisando ser pastoreadas, cuidadas. Elas precisavam ser alimentadas física, mas principalmente alimentadas com a palavra. Tanto que a primeira coisa que Jesus faz é ensinar a palavra. E no verso seguinte, no 35, diz: de tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Jesus, já é tarde, o povo está com fome, manda eles embora para comer. Qual foi a primeira coisa que Jesus dividiu com eles? Não foi os pães e os peixes, foi a palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, há muitas pessoas ao nosso redor famintas, não de comida, famintas da palavra de Deus.
Há muitas pessoas que estão precisando não de um agasalho, não de uma cesta básica, precisando da palavra de Deus. E é isso que nós temos que dividir com elas. Jesus não esperou os discípulos ter essa percepção. Jesus tomou a dianteira. Jesus os ensinou. E Jesus então começa a dividir a palavra com aquela multidão. Jesus também estava cansado. Jesus também estava fadigado. Jesus também precisava de descanso, mas ele reconheceu que aquela era uma oportunidade que não podia ser desperdiçada. Amados, algumas vezes Deus nos coloca na marca do pênalti, aonde cabe a você apenas fazer aquilo que é o momento, e às vezes nós chutamos o pênalti para fora. Muitas vezes nós não vemos essa percepção. Se Jesus tivesse mandado essas pessoas embora no comecinho da manhã, para tirar o tempo de folga, ele teria perdido uma grande oportunidade. Mas Jesus, ele ensinou, porque aquela oportunidade era única. Havendo alguém necessitado, o discípulo precisa estar pronto para repartir os ensinos da palavra de Deus. Você está pronto, preparado, como diz o apóstolo Pedro, para ensinar, para responder a qualquer um que perguntar a razão da sua fé? Se hoje você sair aqui da igreja e passar ali na esquina e alguém parar o seu carro e falar para você, olha, eu preciso ouvir uma palavra de Deus, você vai estar pronto para falar essa palavra? Pedro fala que a gente tem que estar preparado a todo momento para falar da palavra de Deus. Por isso, amados, há uma multidão ao nosso redor para ser pastoreada e para ser ensinada. Pensa nos seus amigos, nos seus vizinhos, seus colegas de trabalho, o seu círculo de relacionamento. Quantas pessoas que estão exatamente nessa condição, parecendo ovelhas sem pastor. E o pastor precisa alimentar essas ovelhas com a palavra de Deus. Como discípulos, não podemos perder esta oportunidade. Mesmo que para isso precisamos sacrificar o nosso descanso, nossos recursos, nossa vida, repartir a palavra é nossa missão como discípulo de Jesus. Em terceiro e último lugar, verso 35 ao verso 38. Só agora, Jesus vai falar de coisas materiais. Só agora, Jesus vai falar de pão e de peixe. Só agora, nós vamos ver aqui no texto a palavra dinheiro, porque primeiro nós dividimos o nosso tempo, depois nós dividimos a palavra de Deus, ou fazemos os dois ao mesmo tempo, empregamos o nosso tempo para repartir a palavra de Deus, porque sem tempo não há como pregar a palavra de Deus. E apenas agora que o Senhor traz para nós a percepção então de dividir coisas materiais. Primeiro dividimos aquilo que é imaterial. O texto fala então no verso 35 em diante, que nós já lemos, de tardinha, chegou a multidão, os discípulos viram aquela situação, olha, Jesus, eles estão com fome, manda que eles vão embora para conseguir comida, e aí Jesus no verso 37 dá uma invertida nos discípulos dizendo, deem vocês comida a eles, repartam a comida que vocês têm com ele. Senhor, para a gente dar comida para toda essa multidão precisa de muito dinheiro, deem o dinheiro que vocês têm. Mas Jesus pergunta, quantos pães, o que vocês têm? Olha, é pouca coisa, 5 pães e 2 peixes, verso 38, então repartam a comida que vocês têm, repartam o dinheiro que vocês têm, repartam as coisas materiais que vocês têm. Jesus nos traz essa preciosa lição, ele nos desafia e nos diz para que os discípulos alimentassem aquela multidão. O que eles tinham não era muito promissor, mas a igreja de Corinto também, o que ela tinha não era nada promissor, mas eles insistiram para participar da obra de Deus, e Paulo diz que aquela igreja era mais rica do que as outras igrejas. Não é a quantidade, mas é o nosso grau de envolvimento. Jesus ensinava a necessidade de repartir a comida e o dinheiro. A igreja de Atos vendia as suas propriedades e dividia com aqueles que não tinham. Era mais cômodo despedir as pessoas do que parar e dar comida para elas. E muitas vezes nós fazemos exatamente o que é mais cômodo para nós. Eles deveriam repartir, eles deveriam dar de comer, eles deveriam alimentar aquela multidão. Como discípulos, não podemos fugir da nossa responsabilidade. Quando alguém bate na porta da sua casa pedindo um prato de comida, nós temos que dar esse prato de comida.
Quando alguém bate na nossa porta dizendo que precisa de dinheiro para comprar comida, você não precisa dar o dinheiro, dê a comida para a pessoa. Mas nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Quando você assume um compromisso de trazer alimento não perecível para a cesta do amor, você não deve fugir da sua responsabilidade. Eu e você temos que cumprir a nossa responsabilidade. O tapinha nas costas e dizer Deus te abençoe não é o suficiente. Vai com Deus, Deus vai suprir a sua necessidade. Isso é linguagem farisaica. É preciso algo mais. É preciso sacrificar aquilo que temos, mesmo que seja pouco. É preciso repartir o que nós temos com as pessoas. É preciso ação. É preciso atitude. É preciso desprendimento. Amém, queridos? Ser discípulo que reparte é ser um canal de bênção, é experimentar os milagres do Senhor. E não existe nada melhor, queridos, que ser canal de bênção, de que experimentar a provisão e a graça de Deus nas nossas vidas e você podendo dividir isso com as outras pessoas. De um em um, eles foram entregando os pães e os peixes. Foram 5.000 homens que comeram e ficaram satisfeitos. Mas não apenas isso, recolheram 12 cestos. Repartir é melhor do que ser egoísta. Repartir é muito melhor que ser suvina. Repartir é muito melhor do que guardar, do que reter. Repartir é algo que todos nós temos que fazer. Nem sempre vamos ter para oferecer tudo aquilo que as pessoas necessitam. Nem sempre vamos poder atender na altura da necessidade, mas nós temos que fazer dentro das nossas possibilidades e à luz também das nossas limitações. Mas quando nós colocamos o pouco nas mãos do Senhor, Ele faz o milagre acontecer. Quando a gente entrega o pouco, Jesus recebe aquilo e multiplica. E aquilo que parecia pouco aos nossos olhos é capaz de satisfazer e até de sobrar. Ah, meu irmão, quando você reparte, você vai ver como Deus te surpreende. E no final do mês vai sobrar salário. E não é que vai faltar salário no final do mês. Como que é na sua casa, na sua vida? Falta salário no final do mês ou sobra salário no final do mês? Para muitas pessoas, o mês termina depois do salário. Mas quando nós entendemos a necessidade de repartir, nós vamos ver que no final do mês vai sobrar salário, porque Deus faz prosperar. Amém? Fica de pé se você puder, em nome de Jesus. Perceba, meu amado irmão, querido amigo, nós podemos aprender deste evento que um discípulo deve repartir o seu tempo, ele deve repartir a palavra e ele deve repartir os seus bens. Amém? Você concorda com isso? Amém? Para repartir, algumas vezes nós vamos precisar abrir mão de algo e de nos sacrificar. Sem sacrifício, sem dedicação, não vai ser possível repartir. Aprendemos que Deus vai colocar em nossas vidas pessoas para cuidarmos, pessoas confusas, pessoas perdidas, desorientadas, cansadas, assim como uma ovelha sem pastor. Deus vai colocar essas pessoas na sua vida. Aí você vai ter que repartir o seu tempo, você vai ter que repartir a palavra, e por que não dizer repartir também as coisas materiais. Aprendemos que o nosso Senhor quer de nós mais do que apenas participação. Ele quer envolvimento, exige entrega, renúncia, abnegação, oferecendo o pouco que nós temos para repartir com aqueles que nada têm. Aprendemos, meus irmãos, que devemos abençoar, e para isso é preciso dispor e entregar tudo que temos nas mãos de Jesus. Quando fechamos a mão e o coração em dar, nós não vamos contemplar o milagre do Senhor.